Antes do dilúvio, nos tempos de Noé, existia uma civilização esquecida. Gigantes caminhavam sobre a terra, seres celestiais desceram dos céus, e o conhecimento proibido espalhou corrupção e poder. Hoje, vamos descobrir o que possivelmente provocou o juízo de Deus sobre o mundo antigo. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes da antiguidade. Gênesis capítulo 6, versículo 4. A Bíblia revela um dos textos mais misteriosos. Os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos foram os Nefilim, literalmente os caídos. Mas quem eram esses filhos de Deus? E por que isso enfureceu tanto o Criador? Segundo o livro de Enoque, os filhos de Deus eram um grupo de anjos chamados vigilantes. Eles deveriam observar e proteger a humanidade, mas tomaram para si esposas humanas e geraram híbridos. E aconteceram quando os filhos dos homens se multiplicaram, os anjos, filhos do céu, viram e cobiçaram as filhas dos homens. Enoque 6, 1-2. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 1-4. Seu líder era Senjasa, e com ele vieram 200 anjos, que desceram ao monte Hermon. Assim, tanto a Bíblia canônica quanto os apócrifos fala que nos tempos de Noé, anjos desceram à terra. Lá, eles fizeram um pacto para não voltarem atrás. E então, começou o caos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Gênesis 6:4. Os Nefilim eram gigantes, fortes, inteligentes, mas também brutais e predadores. Começaram a devorar os homens e pecaram contra os animais, as aves e os répteis. Enoque 7, 5, 6. Eles corromperam tudo. A ordem da criação foi violada. Esses seres não apenas corromperam a genética, eles também criaram uma civilização avançada com conhecimento proibido. Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos, couraças e mostrou-lhes os metais e a arte de trabalhá-los. Enoque 8:1. Outros ensinaram cosméticos e sedução, magia e astrologia, escrita e astronomia. Isso indica o uso de forjas, metalurgia,
química, matemática e até engenharia, milhares de anos antes das civilizações clássicas. Toda a Terra foi cheia de derramamento de sangue e injustiça. Enoque 9:9. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Michael Heiser, em The Unseen Realm, argumenta que esses saberes representavam uma distorção demoníaca da sabedoria divina. Os livros dos Jubileus e de Jasher mencionam estruturas e armas de guerra no mundo antigo. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Gênesis 6:6. O mundo estava espiritualmente e fisicamente corrompido. Os vigilantes foram aprisionados. Os Nefilim foram condenados. E então veio o dilúvio. Eis que trarei um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne. Gênesis 6:17. Toda a cultura, conhecimento e obras da antiga humanidade era contra o propósito de Deus. Por fim, a Terra passou por um reset divino. E também depois. Gênesis 6:4. Esta frase indica que os Nefilim retornaram após o dilúvio. Golias era um descendente dos gigantes, Refaíns. O povo de Anak em Canaã era de estatura enorme. Os israelitas ficaram com medo deles, Números 13:33. Outras culturas falam de seres idênticos: Titãs, mitologia grega; Anunnaki, Suméria; Asuras e Devas, Índia; gigantes nórdicos como os Jötuns. O que pode ser possível é que os cultos aos ancestrais, deuses heróicos, religiões que cultuavam guerreiros e deuses lendários, foi apenas um reflexo espiritual e cultural deixado pelos antigos humanos para a humanidade pós-diluviana. A conclusão que chegamos é que o mundo pré-diluviano não era primitivo. Era avançado, corrompido e perigoso. E o juízo veio como consequência. Assim como antes de nós, os antigos foram arrogantes e prepotentes, e como preço pelos seus erros foram extintos pelo cataclisma natural causado por intervenção divina, o dilúvio. Mas cientificamente mais correto, uma era glacial e o derretimento da mesma causando um fim de uma era. Agora, a pergunta que resta é: estamos repetindo os mesmos erros? O que você acha? Os Nefilim e os vigilantes existiram mesmo? A civilização pré-diluviana foi mais avançada do que nos contaram? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem gosta de história, mistérios e revelações ocultas. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos no futuro.